Agora são 11h02. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Sou Nelson Rodrigues. Carinhosamente os cumprimento. Estamos dando início a mais um Contraponto da Cultura, a Voz do Povo. Quarta-feira, na semana, dia de 21 de setembro, início da primavera, dia da árvore, dia do radialista. 21 de setembro de 2016. E hoje é dia de São Mateus para os cristãos católicos, que é o patrono da contabilidade. Parabéns, então, para o pessoal do De Paula, Contadores Associados. Hoje é dia da árvore, dia do fazendeiro e dia do radialista. Está aqui, ó, Enes. Ó, falei sem ler. Já sabia, decore salteado. 11h02, Dante, vem chuva ou não vem chuva? Não, de jeito nenhum. É tempo bom, né? Com temperaturas agradáveis, mínima de 11 graus, máximas de 29, deve ficar assim até o final de semana. Bom, a temperatura do mundo político em Foz do Iguaçu está sendo medida por conta da decisão ontem do Tribunal Regional Eleitoral, que por unanimidade de seus membros, né, que estavam convocados para o julgamento, com o parecer do Ministério Público Eleitoral, reconheceram a decisão do juiz de Foz do Iguaçu, do juízo da comarca de Foz do Iguaçu, dizendo o seguinte: a candidatura de Paulo McDonald por nós continua impugnada e ele, perante a Justiça do Estado do Paraná, está inelegível por conta desta decisão. Na segunda metade do programa, nós vamos inclusive trazer aqui o depoimento, pareceres de muita gente que entende do assunto e para a gente explicar qual seria a marcha e a contramarcha desse processo daqui até o dia da eleição e posterior a isso em termos de especulação. Resta ao candidato Paulo McDonald pedir socorro na esfera da Justiça Eleitoral em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, num primeiro momento. Qual é o resultado? Qual será o resultado disso? Bom, primeiro, tem que impetrar o recurso que ainda não foi impetrado. Segundo, tramita. Quando que será julgado? Aí fica por conta da pauta do Tribunal Superior Eleitoral. Qual será o resultado? Dirão suas excelências, os ministros que compõem aquele colegiado, se mantém a decisão ou não. Por hora, as urnas estão lacradas, já pela Justiça Eleitoral, com o nome de Paulo McDonald figurando entre os candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu. Né? São 5 os candidatos, Paulo McDonald figura. Depois, nós vamos dar sequência. E antes disso, ainda que eu dê para o nosso convidado de muita honra hoje, aqui nos estúdios da Rádio Cultura, antes que eu dê, eu vou dar um minuto a mais, que eu quero fazer um esclarecimento ao público. Estão utilizando, eu não sei fazer isso, eu sou do tempo do Enes, né? E então não sei como é que essa tecnologia, essas ferramentas de internet, ela se processa, como é que se utiliza isso. O fato é que estão utilizando, numa notícia que está sendo veiculada, utilizando o timbre da Rádio Cultura, a fotografia do ex-prefeito Paulo McDonald dando entrevista, ou pelo menos posado aqui no estúdio da Rádio Cultura, e dizendo como notícia da Rádio Cultura que Paulo McDonald será preso, não sei o que, isso está correndo naquilo que nós chamamos de rede social, Facebook e tal. É mentira. É mentira. O site da Rádio Cultura fez o seguinte: deu a notícia na hora que soubemos que terminou o julgamento, a Rádio Cultura publicou. No mesmo instante, eu particularmente entrei em contato com o candidato Paulo McDonald para ouvir dele a opinião dele a respeito do resultado. Ele, demonstrando uma certa tranquilidade, diz que tudo continuava igual era antes do julgamento. Ontem, a Cida conversou com Paulo McDonald, ouviu dele de viva voz essa mesma versão, e mantemos contato com outras candidaturas, com as demais candidaturas, para saber qual é a opinião que tem a respeito deste julgamento. O que muda, se muda alguma coisa, se vai mudar o curso da campanha, se o jeito de fazer, o jeito de pedir e tal. Então, isto é reportagem da Rádio Cultura em nível e a título de informação. Todo mais e qualquer outra coisa, que Paulo McDonald vai ser preso, que não sei o que, é lorota, e a Rádio Cultura está tomando, já tomou parcialmente, vai tomar todas as medidas, junto Polícia Federal, Justiça e tal,
para reparar isso. Não é do site da Rádio Cultura. 11h07, Eli, eu sei que você está querendo falar, mas eu tenho que cumprir o combinado que nós fizemos com os convidados nossos. Hoje, nós estamos recebendo aqui, e o Enes me ajudou bastante, a pronunciar corretamente o vice, o candidato a vice-prefeito na chapa do Felipe Mansur, o senhor Roberto Appelbaum. O senhor Roberto Appelbaum tem 69 anos de idade, é um empresário há 40 anos aqui em Foz do Iguaçu. Os seus pais são poloneses, né, e migraram para a Bolívia depois da Segunda Guerra, onde ele nasceu e viveu por 20 anos. Antes de vir para Foz do Iguaçu em 1977, morou nos Estados Unidos por 10 anos. Não diga que o seu Roberto não tem trecho corrido. Foi em Foz do Iguaçu que Roberto Appelbaum constituiu a sua história, fez sua família crescer e a sua trajetória profissional evoluir. Casado há 50 anos com Maria Richards de Appelbaum, tem 2 filhas, Rebeca, formada em informática e desenho industrial, e Patrícia, que é médica endocrinologista. Também tem uma neta, Letícia, de 11 anos. Em Foz, assumiu a gestão da empresa Universal Pneus, fundada por seu pai em 1971. A sua atuação como empresário e a sua representatividade no setor o levaram à presidência da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, a CIF, entre 1992 e 94, e também no cargo de secretário municipal da Indústria e Comércio. Além disso, Appelbaum foi membro do Comitê de Fronteira Brasil-Paraguai, participou de reuniões da Comissão do Mercosul e foi representante dos consumidores no Conselho da Copel. Também realizou trabalhos sociais junto ao Lions Clube de Foz e foi presidente do ABC Futebol Clube. Em 2011, Appelbaum recebeu o troféu Guerreiro do Comércio, prêmio idealizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, FEComércio, e que destaca empresários que contribuem para o desenvolvimento econômico de suas cidades, do Estado e do Brasil. Já no ano passado, ele recebeu o título de cidadão honorário de Foz, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados para o crescimento econômico e a geração de emprego e renda na cidade. É claro que essa resumida biografia aqui de Roberto Appelbaum vem de sua assessoria e a produção da Rádio Cultura nesta resumida biografia. Seu Roberto, bom dia, obrigado pela presença do senhor aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Gostaria primeiramente de cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Cultura, a primeira rádio de Foz do Iguaçu, uma rádio que faz história, e nós estamos fazendo história novamente juntos. Eu quero agradecer também ao pessoal aqui da entrevista e fico à disposição de vocês. 11h10, bom dia para o Eli, bom dia para o Enes, bom dia para o Dante também. Seu Roberto, eu tenho perguntado isso aos candidatos, e o senhor é o terceiro que fala na condição de candidato a vice. Como é que foi definida a candidatura do senhor junto com Felipe Mansur? A minha candidatura com Felipe Mansur, ela foi definida por primeira vez na história política de Foz do Iguaçu em função de um projeto, não em função de uma necessidade política de eleger alguém ou de formar uma coligação de partidos. Então, nós ouvimos o projeto do Mansur, abraçamos o projeto do Mansur e foi feita uma coligação em que não houve nenhuma distribuição de cargos, nenhum tipo de acertos prévios. Foi feita somente acima da pessoa do Felipe Mansur, dos projetos do Felipe Mansur, e não dos interesses dos partidos políticos. O senhor, na condição de vice-prefeito, e nós estamos vivendo, eu sempre digo isso aqui na Rádio Cultura, nós estamos vivendo o caso da vice-prefeita ter assumido, vice-presidente que foi guindado a condição de presidente, então não é sem importância a figura do vice, né? Pelo menos nesse modelo de eleição que nós temos no Brasil. O que é, na opinião do senhor, mais importante nesse momento ser resgatado ou ser feito em Foz do Iguaçu? Do meu ponto de vista, tem várias coisas. Eu falaria primeiramente de moralizar. Nós temos um problema moral em Foz do Iguaçu. E se nós conseguimos moralizar a administração pública, nós já teremos conseguido muita coisa. O Brasil está mudando. Nós temos o Joaquim Barbosa e nós temos o Moro.
E nós temos uma série de jovens no Ministério Público que estão mudando a história do Brasil. Nós queremos fazer essa mesma mudança, tendo um jovem candidato em Foz do Iguaçu, uma pessoa preparada, capaz, honesta e brilhante. 11h12, Enes, bom dia, qual é a pergunta que você faz? Bom dia. Roberto, nessa referência que foi feita ao título de cidadão honorário, que o senhor recebeu, se eu não me engano, 9 de outubro do ano passado, né? O postulante, ele fundamentou o pedido dele em coisas interessantes. Primeiro, ele citou, né, a vertiginosa subida que teve a Universal Pneus, né, a exportadora Universal Pneus, saindo de um acanhado salão na Avenida Brasil, né, e indo para uma JK que estava naquela época ainda, digamos, nascendo essa avenida, né, e fez uma ascensão vertiginosa, né. A sua participação que consolidou a CIF, né, como a representante de fato e de direito aos empresários, né, uma época em que as empresas, elas, digamos, cresceram até 90 de uma forma jamais vista na cidade, né. Mas ele se ateve exatamente à sua passagem pela Secretaria Municipal pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Aí é que ele realmente, o postulante, ele ressaltou a sua atuação nesta secretaria, que foi um dínamo naquela época, né? Se eu não me engano, o governo do Dobrandino Gustavo da Silva. Bom, acontece que o crescimento que houve naquela época mostrou a capacidade de diversas regiões econômicas de Foz do Iguaçu, né? A Vila Aportes puxava violentamente de um lado, mas também surgiu Porto Meira, surgiu a região do Alto São Francisco, enfim, e tudo isso recebeu, digamos, uma atenção muito especial da sua titularidade na secretaria que estamos nos referindo. Agora, né, estamos às vésperas de uma eleição que praticamente é totalmente diferente daquela época. Mudou tudo, muda tudo, né? Sendo eleito vice, né, eu creio que pelo seu espírito de trabalho não vai ficar naquela salinha do vice. É bem provável que o senhor vai partir para a briga e vai partir julgando desmarcado em setores que o senhor tem competência. Pode acontecer isso? Acontecerá. Enes, você me conhece, você sabe que eu não sou de matar unha. Eu acho que a função do prefeito não é ficar numa salinha. Ele de acompanhar o prefeito, de ser parte da equipe do prefeito. E eu estou pronto até para assumir a representação do prefeito quando ele assim decidir fazer. Eu tinha visto, inclusive, um ex-vice-prefeito falando que quando certas coisas foram feitas na cidade, ele não sabia porque ele estava numa outra secretaria. Eu acho que a função do vice é acompanhar o prefeito e saber tudo o que está acontecendo. E ser a pessoa capaz de assumir a posição do prefeito quando for necessário. E não se omitir. Infelizmente, se nós vemos isso aí, até na presidência da República, o nosso vice-presidente ficou acanhado numa sala. Porque não sei se foi ele, se foi a presidente que não deixou ele fazer nada, mas no meu caso, se isso aconteceria, eu pediria a conta e deixaria o chapéu em cima da mesa. Então, senhor Roberto, aproveitando, indo na carona dessa sua resposta, além das prioridades que o senhor está dizendo que são necessárias aqui em Foz do Iguaçu, que o senhor inaugurou a sua fala, por pesquisa é inegável que o item saúde aqui em Foz do Iguaçu é apontado pela população como talvez a maior carência momentânea, aquela do dia a dia, do daqui até o meio-dia, do meio-dia para a noite e da noite para a madrugada e assim sucessivamente. Conversando com autoridades municipais, e coloque aí dos últimos 6 anos, vamos colocar assim para a gente ter um hiato. Cada troca de secretaria, e tem uma moda em Foz do Iguaçu que se troca
Parece que é por obrigação, a cada 3 meses, trocar um secretário de saúde. Então, a cada 3 meses, em média, vem uma moda nova de como tocar a saúde de Foz do Iguaçu. O senhor tem uma opinião formada a respeito disso? Ora, e se nós formos conversar com autoridades ligadas à saúde, responsável pela saúde estadual, tem opinião divergente da municipal. Dentro do município, o Conselho Municipal tem uma versão de como tocar a saúde. A secretaria tem outra. Vem o novo secretário, inventa mais uma moda e o Ministério da Saúde tem lá seu jeito. Como é que o senhor vê esse problema? Olha, eu vejo com muita tranquilidade esse problema, pelo fato de que o nosso futuro prefeito de Foz do Iguaçu é uma pessoa que sabe ouvir. Ele não é uma pessoa que toma decisões sozinho. Ele toma decisões colegiadas. Decisões com a equipe dele. A equipe hoje é de campanha. Amanhã será essa mesma equipe que está acompanhando ele. A própria equipe da prefeitura, ou seja, os secretários dele. Os funcionários da área de saúde, no caso que nós estamos falando da saúde, e os diferentes organismos acessórios à saúde. Porque hoje é um negócio muito complexo para uma só pessoa conhecer tudo. E nós temos, como disse, a felicidade de nós temos uma pessoa que não toma decisão sem ouvir e acata as coisas boas, como bate o pé no que ele acha que estiver errado. 11h18, a temperatura 24,7. Dante, bom dia. Bom dia, candidato. Candidato, o candidato a prefeito Felipe Mansur, ele vem com uma palavra nova muito forte na sua campanha, né? E vem de um partido novo também, né? Que é a Rede Sustentabilidade. Por outro lado, o senhor tem um partido que é um dos o maior partido do país e um dos com a maior história também do país, que é o PMDB. O senhor está inserido nessa proposta de novo também e de que maneira? Como disse, nós estamos inseridos na proposta do Felipe Mansur. Nós estamos trabalhando com ideias, com planos e com projetos. Nós não estamos trabalhando em cima de posições político-partidárias. Se você analisar o leque das ideologias dos partidos que formam a nossa coligação, são diversos. Daria a impressão de que eles não poderiam trabalhar juntos. Mas eles estão trabalhando juntos em função da necessidade que Foz do Iguaçu tem de implementar um novo plano de administração. Agora são 11h19, 20. O Eli, diga. O Dante quase fez quase a mesma pergunta que eu iria fazer, mas eu ainda em cima dessa questão do novo e da experiência, o seu Enes relatou aqui a experiência que o senhor já tem, inclusive de secretarias. Na sua visão hoje, como vice do Felipe Mansur, a maior prioridade para Foz do Iguaçu e a maior dificuldade que a próxima administração vai encontrar para conseguir colocar esses projetos que são hoje visíveis para vocês? Olha, eu acho que a maior dificuldade é você equacionar financeiramente todo e qualquer projeto que você queira fazer. A situação econômica da cidade é ruim. A situação do país é ruim. Não adianta sentar e oferecer, dizer, não, o governo federal, o ministro tal, o governador tal, o deputado tal vai arrumar dinheiro. Nós sabemos que a própria administração federal e estadual, ela está fazendo um contingenciamento de despesas. Então, primeiramente, nós temos que arrumar a casa. E nós temos certeza que nessa arrumação, nós vamos ver que tem dinheiro saindo pelo ralo, mal aproveitado, falta de administração. E somente com isso já se dará início a uma mudança. Nós não estamos querendo oferecer soluções milagrosas. O Felipe não é o Messias. É um homem e ele está dando início a um processo. Se nós iniciarmos o processo e estancarmos a sangria, já avançamos muito. Seu Roberto, me diz uma coisa, o senhor fala, por exemplo, assim, temos que resgatar a dignidade do homem público e tal, enfim, emprestar uma marca de honradez na administração, mas o senhor há de convir, por exemplo, nós temos uma administração que, entre outras coisas, sem fazer julgamento de mérito, apontou só numa, digamos assim, numa operação de investigação, 85 pessoas, entre aspas aqui, potencialmente envolvidos e alguns presos e permanecem presos.
Como é que é pegar uma máquina administrativa e resgatar isso? Só por vontade própria? Com muito trabalho e honestidade. Que você trabalhando, você pode recuperar a confiança do público. E você tem que começar por cima. Se o topo da pirâmide está podre, o resto desmorona todo junto. Eu acho que o Felipe tem aquela qualidade de, pelo exemplo, começar essa mudança. Nós vamos dar início à mudança. Eu não estou falando que nós vamos conseguir mudar tudo. Não dá para você prometer o que talvez não seja cumprido. Mas você dando início à mudança, ela progressivamente nos levará a um futuro melhor. Não só em Foz do Iguaçu. Eu acho que no Brasil nós estamos atravessando essa mudança. E essa mudança leva tempo. 11h23, Dante, antes do intervalo. Pode ser. Candidato, tem uma hipótese a chapa de vocês ser eleita e o Felipe for o prefeito e por um acaso ele tenha que ser afastado da prefeitura. O senhor está preparado para assumir como prefeito e levar até o final do mandato? Com toda certeza. Eu estou preparado, não pelo fato de eu estar preparado ou de me preparar e fazer um aprimoramento contínuo. Mas nós temos nos nossos planos criar uma máquina em que ninguém seja imprescindível. Em que quando você parte de uma equipe e toda a equipe tem conhecimento do que está acontecendo, qualquer pessoa dentro dessa equipe possa reemplaçar. Ninguém é irreemplaçável. 11h23, 11h23 com 40, diga, Enes. Roberto, o Felipe Mansour, muito antes de se decidir a ser candidato a prefeito, ele participou e coordenou um trabalho sobre a economia de Foz do Iguaçu, chamado Diagnóstico Econômico de Foz do Iguaçu. Lá no final desse trabalho, que ele é complexo e faz envolvimento de economias paralelas, estabelece linhas paralelas com Ponta Grossa, com Maringá, mas especificamente com Cascavel. Ele levanta dados impressionantes de que Foz do Iguaçu tem a prestação de serviço maior de toda a região oeste, no entanto, não gera tanto recursos como Cascavel. Ele faz esse tipo de comparação. Mas, numa conclusão sobre a economia da cidade, ele considera que Foz do Iguaçu, em que pese toda a infraestrutura melhor do que qualquer cidade do oeste do Paraná, ficou de costas para o oeste paranaense, tendo toda a capacidade de atrair indústrias, cooperativas para Foz do Iguaçu, e, no entanto, as administrações passadas, eu creio que ele se refere aí às duas últimas, não teve essa preocupação de integrar Foz do Iguaçu à riqueza que tem no agronegócio e na indústria do oeste do Paraná. Como é que o senhor pensa esse assunto? Eu concordo com a tua posição, Enes. E gostaria ainda de acrescentar, a gente não só deu as costas para o oeste do Paraná, a gente deu as costas para a Argentina e o Paraguai. Nós fizemos o Paraguai. Quando eu falo nós, o empresário iguaçuense abriu o mercado brasileiro no Paraguai. Se o Paraguai hoje compra diretamente do Brasil, é porque teve mascates aqui de Foz do Iguaçu que abriram aquele mercado. Eu já disse uma época que fui chamado por um amigo nosso, de ave algorrenta, quando disse, olha, com a chegada do Mercosul, acaba seu ciclo econômico de Foz do Iguaçu. Nos deixaremos de ser um ponto importante na área comercial. E acabou com, não, o Mercosul é a panaceia para todo mundo. E o Mercosul não foi a panaceia para Foz, não foi a panaceia para o Brasil, e não vai ser a panaceia para o próprio Mercosul, que está acabando. Hoje, nós continuamos edificando o Paraguai. Centros de empresas do Brasil estão se instalando no Paraguai. O Foz do Iguaçu é uma cidade atípica, uma cidade diferente. Tem muita coisa que não está na mão da prefeitura. Tem muita coisa que não está nem na mão do governo do Estado. Nós dependemos de legislação federal, de convênios internacionais. Porque são aqueles convênios internacionais e a legislação federal que mudam os destinos desta cidade. E a gente esqueceu de apelar, de conversar com o governo federal.
O governo federal tem uma dívida com Foz do Iguaçu. Uma dívida que nós abrimos o mercado brasileiro para o Paraguai e para a Argentina. Que nós ficamos com o ônus do que ficou da Itaipu e os royalties de Itaipu não cobrem aquela diferença do ônus que eles deixaram para nós. E até me estranha, porque os governos últimos, especialmente o anterior a esse aqui, ele estava coligado em Brasília com a presidência da República. Ele podia ter chegado e trazido alguma coisa para a nossa cidade. Mas foram as entidades empresariais que se movimentaram, iam para Brasília, iam para o Rio de Janeiro, iam para Assunção, falavam com o presidente do Paraguai, falavam com o presidente do Brasil. Nos últimos 12 anos não se fez nada. A gente deixou acabar a área comercial, a área industrial. Nós temos muitos projetos, inclusive, que ainda eu não tive tempo de passar para o prefeito e não gostaria de colocar eles agora. Como disse, nós temos um prefeito que um futuro prefeito, que ele estuda os negócios antes dele definir. Eu não quero me adiantar, a minha função não é fazer sombra para o prefeito, é colaborar, é ser parte da sua equipe. E nós temos muita coisa boa para Foz do Iguaçu. Nós temos a possibilidade de cassinos, nós temos a possibilidade das lojas francas, e nós temos outros projetos na área internacional que poderão ser utilizados. Nós temos a passagem de mercadorias, que passa de ida e de volta, sem deixar nada para a cidade, somente estragando as ruas da cidade. A Avenida Paraná acabou-se em função dos caminhões. Ninguém nos repõe isso, nem o governo federal, nem ninguém. Agora, por que não aproveitar essas cargas para fazer uma indústria de transformação de embalagem, de aproveitamento de algum desses materiais? Esqueceram. Seu Roberto, eu tenho que fazer um intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, nós voltamos entrevistando o candidato a vice-prefeito por Foz do Iguaçu, na chapa de na chapa de Felipe Mansur, o senhor Roberto Appelbaum. Depois do intervalo. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Agora, a Tríplice Fronteira se tornou uma referência para a saúde dos seus rins. A Meta Saúde Clínica do Rim foi construída especialmente para a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças dos rins. Equipamentos de última geração para o tratamento de diálise com 100% de descarte dos materiais usados após cada sessão, essenciais na segurança e conforto do paciente. Equipe experiente e humanizada. Meta Saúde Clínica do Rim, Rua Javaé 57, Jardim Festugato, perto do Zoológico do Hospital da Unimed. Estacionamento próprio. Telefone 3572-8177. Responsável técnico Dr. Jaime Boger. CRM Paraná 12718. Nefrologista. Todo esse tempo me dediquei fazendo o melhor para meu negócio. Com garra, ânimo e vontade de vencer. A cada momento fui grato a todos que por aqui passaram e que hoje ainda fazem parte da nossa casa. Hoje somos um grande time. Nosso parceiro é a De Paula. De geração em geração, juntos todos os momentos, desde os primeiros passos. De Paula Contadores. Grandes clientes de todos os tamanhos. Mãe, não tá perto do aniversário da Calcipag? Bem lembrado, filha. É isto aí, minha gente. Vocês estão convidados para a festa dos preços baixos na promoção de aniversário da Calcipag. Você ganha 10% de desconto nas compras à vista ou pode pagar tudo a prazo em até 10 vezes nos cartões Calcipag e Bônus Cred, onde a primeira é lá para o dia 10 de novembro. Venha para uma Calcipag e feliz economia para você. Calcipag, Centro, Vila Portes, Vila A e Morumbi.
Vai construir ou reformar, vem pro feirão de materiais de construção do Destro Atacado e Varejo. Porcelanato Delta 54 por 54 retificado, R$ 29,90 o metro quadrado. Argamassa porcelanato cinza externa, R$ 18,90 20 quilos. Porcelanato em Bramaco 62 por 62 retificado, R$ 32,90 o metro quadrado. Piso Majopar 45 por 45 de primeira, R$ 10,90 o metro quadrado. Rua José do Patrocínio, esquina com Rua das Missões. Fone 2102-2500. Destro, macro atacado, distribuindo confiança. Vem pro feirão de materiais de construção do Destro Atacado e Varejo. Destro. O Banco Bom Sucesso Olé Consignados avisa que sua sede de atendimento aos clientes é nas avenidas JK número 514, junto ao seu responsável, o senhor Pedro, e que qualquer outra pessoa não está autorizada a falar ou se apresentar como representante do mesmo. Nossos telefones de contato são 045 30 25 36 36, 30 25 19 19, 30 25 69 69 e 8809 53 91, das 7 horas até às 18 horas. E queremos agradecer a todos que sempre tiveram uma parceria com nosso representante, senhor Pedro. Cartão Bônus Clube. Protegemos sua família e seguramos tudo que você ama. O cartão Bônus Clube é muito mais benefício para a sua família. É seguro de vida, auxílio funeral, seguro da sua casa, consultas médicas e exames laboratoriais com preços de convênio e parcelamento. Tratamento odontológico parcelado em até 10 pagamentos sem juros. Sorteios mensais de até 40 mil. Cartão Bônus Clube é mais um benefício da Bônus Cred. Faça seu cartão Bônus Clube e proteja a sua família. Informações de contratação na Bônus Cred, Avenida Brasil 913, fone 3523-5558. Cartão Bônus Clube. Protegemos sua família e seguramos tudo o que você ama. Há mais de 21 anos, o melhor rodízio de bistecas é servido no restaurante do CTG Charrua. Sem dúvidas, o sabor e o preço fizeram do restaurante Charrua o melhor endereço para sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. 21 anos, o melhor rodízio de bisteca está no CTG Charrua. Almoce, jante e confira. Avenida República do Paraguai, setor esportivo do CTG Charrua. Telefone 3025-2701, em Foz do Iguaçu. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. Acesse o site www.depaulacontadores.com.br. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. São 11 horas e 35 minutos, com 36 segundos, é o Contraponto da Cultura, a voz do povo. Deixa eu dar aqui, fazer o registro institucional do De Paula Contadores Associados, que tem uma equipe capacitada para ajudar a sua empresa a crescer com muita segurança. Tem todo o apoio empresarial, tem assessoria empresarial, consultoria, presta serviço a condomínios, folha de pagamento, assinatura digital. E deixa eu dar um endereço aqui, que fica na Rua Antônio Raposo 310, no centro da cidade de Foz do Iguaçu. O telefone é 2105-2000. Tem alguém no site da... Não tem, Dante. Ô Enes, qual é a pergunta que você quer fazer para o nosso entrevistado, que é candidato a vice-prefeito por Foz do Iguaçu na chapa de Felipe Mansur? Roberto, o momento político nosso, né, já foi tocado de leve no começo, ele não é nada agradável para ninguém, né?
Mas a peça fundamental nesse jogo todo chama-se eleitor. Qual é a forma de atrair o eleitor hoje, que passa por uma série de desilusão, vamos chamar assim, para que ele dê uma resposta positiva na urna? Eu não sou político. Sou um empresário e sou um cara prático. O eleitor não é bobo. Nós temos que parar de mentir para o eleitor. Nós temos que parar de oferecer coisas mirabolantes que a gente não poderá cumprir. Porque chega a eleição, tudo tem solução fácil. Tudo será feito, tudo será construído, tudo será dado. Quando o eleitor veja que nós estamos oferecendo o que é possível, e se nós cumprirmos, nós resgataremos essa confiança. Infelizmente, o eleitor, ele vai ter que confiar. Ele vai ter que acreditar na mudança do jeito que nós acreditamos. É a única solução que eu vejo. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. 11h38. Seu Roberto, pegando então o senhor começou dizendo o seguinte: eu não sou, entre outras palavras, não sou candidato de mim mesmo, não sou candidato de um partido político, mas sim de um programa. Nós temos uma série de deficiências. Por exemplo, um dos feitos culturais que acontece aqui em Foz do Iguaçu é a chamada Feira do Livro. Não tem dinheiro, o esporte capengando, deixando muito a desejar. Como é que o senhor vê o programa que foi elaborado por vocês, especificamente nessas duas áreas? Eu acho que o programa principal que a gente está elaborando é a retomada do crescimento econômico, renda e emprego. Se o iguaçense tiver renda e emprego, ele vai ter saúde, ele vai ter recreação, porque com renda e emprego geraremos novas receitas para o município que poderão ser revertidas nesses itens. O iguaçuense e todas as pessoas estão cansadas de receber esmola. O Bolsa Família é uma esmola. Que precisa. Tem gente que precisa e tem que ser dada. Mas nós temos que ensinar a pescar. Porque eu acho que é a forma de resgatar a confiança que o ser humano tem em si mesmo. O exemplo que ele possa dar para a família. Porque o indivíduo que ganha o pão de cada dia com o suor da sua frente, ele valoriza o que ele tem. Se ele precisar de dinheiro para comprar um remédio, ele tem. Se ele ganhar mais, ele vai ter um plano de saúde. 11h39, com 51 segundos. Dante, qual é a pergunta que você quer fazer? Candidato, o senhor como empresário conhece bem a economia, o comércio de Foz do Iguaçu, né? O turismo é o grande comércio de Foz, pelo menos responde por 50% da nossa economia, mas parece que é pouco, né? As pessoas ainda têm que sair da cidade, procurar emprego e não há não há campo de trabalho para muitas áreas ainda, né? Como fazer para Foz do Iguaçu diversificar mais a sua economia e oferecer oportunidade em diversas áreas para todo mundo? Eu vou aproveitar seu gancho. Quando as primeiras faculdades começaram a chegar em Foz do Iguaçu, eu fui convidado a dar uma palestra numa faculdade. E eu disse, naquela época, que nós colocamos as faculdades para criar profissionais. Só que esses profissionais sairiam das universidades sem ter emprego. Nós estaríamos criando profissionais para exportação. E o que aconteceu em Foz do Iguaçu? Tudo passa pela criação de emprego, de renda. É a minha área. Nós temos que dar condições de trabalho para o pessoal. Porque existem condições, eu enumerei algumas, tá? E existem outras. Nós temos, o senhor falou, nós temos 3 aeroportos, nós temos uma ponte internacional, nós temos um contato direto Atlântico-Pacífico via Foz do Iguaçu. Nós temos um contato indireto via Paraguai com a Argentina, com Bolívia, com Peru, com Chile. Nós não estamos aproveitando isso. Nós estamos vendo todos os dias milhares de empresas se instalarem no Paraguai. E grande parte delas brasileiras.
Porque nós não conseguimos, e isso aí depende muito da representatividade política. Tá? Nós temos que ter deputados estaduais, federais, para nos trazer aqueles convênios que se faz com os outros países. Nós não podemos ter aqueles poucos que nós temos voltarem para Foz do Iguaçu para assumir a prefeitura. Então nós precisamos atuar a nível nacional e internacional para nós trazermos aquelas empresas que hoje estão indo maciçamente para o Paraguai. Que bom que elas vão para o Paraguai? É bom. Olha, nós tivemos uma época 20 mil brasileiros trabalhando no Paraguai. Isso gerava uma renda em Foz do Iguaçu. Isso aí, olha, entre as pessoas que trabalhavam no comércio do Paraguai e as pessoas que trabalhavam no sacoleiro. Então, vocês vejam que existem meios de aproveitar esse pessoal. E o meio passa pelo poder federal. E a gente no investimento, é legislação. Mas nós temos que ter representatividade. Eu não quero fazer o que os outros candidatos fizeram. O governador do estado é do meu partido, a vice-governadora é do meu partido. Do meu partido é o presidente da República. Do meu partido é o diretor da Itaipu Nacional. Mas a gente não pode fazer isso. Nós temos que atuar com decência a nível nacional, não utilizar isso aí como promessa de campanha, mas mostrar os caminhos que existem formas de nos arrebanhar aquele potencial para Foz do Iguaçu. Nós temos que ir para Brasília, mostrar esse potencial que nós temos. Por que nós vamos deixar que vai tudo para o Paraguai? Daqui a pouco a Argentina está fazendo a mesma coisa. Por que nós não fazemos uma maquila reversa? De parte daquele trabalho da maquila, que uma parte seja feita em Foz do Iguaçu, vai para o Paraguai, outra venha do Paraguai seja feita em Foz. Falta vontade política. Me desculpem, eu fico agitado e perco até... Roberto, nesse contexto todo, as lojas francas, ao seu ver, é bom ou é ruim? Não sei se você se lembra, quando eu era secretário de Indústria e Comércio, nós criamos o Plano Manaus, que inclusive o presidente, o prefeito Paulo, não era prefeito então, fez parte da comissão que foi para Manaus. Que era o quê? Era trazer os produtos que eram fabricados em Manaus para serem vendidos em Foz do Iguaçu para o turismo. Para que parte daquele comércio que estava indo para o Paraguai ficasse aqui conosco. Não era para acabar com o Paraguai. Era para criar mais uma fonte de renda. Era para trazer mais turismo para Foz do Iguaçu. E era um trabalho rápido. Hoje, existem meios eletrônicos para fazer todo esse controle que não tinha antigamente. Até hoje, nós temos empresas que elas têm condições de trazer mercadoria alfandegada nos seus depósitos. Mas nós preferimos que a mercadoria vá para o Paraguai e nós íamos comprar a mercadoria no Paraguai. Porque nós não vendemos para eles. Seu Roberto, tem uma observação aqui do seu Assis. Seu Assis é um ouvinte nosso de todos os dias aqui. E ele diz o seguinte, faz a seguinte observação, que o senhor precisaria, ou o prefeito precisaria ter uma boa sintonia com o Poder Legislativo e qual é a posição do senhor em relação a isso. Eu acho que ele faz esta observação levando em conta que ainda boa parte dos candidatos a vereador aqui em Foz do Iguaçu que dão apoio, inclusive a sua chapa, que o senhor figura como vice, tiveram na Justiça o seu pedido de registro impugnado. Momentaneamente estão impugnados ainda, poderão ser ou não, digamos assim, pode ser ou não mudada a decisão aqui do juiz de Foz do Iguaçu. Como é que o senhor enxerga essa relação? Pela informação que eu tenho do departamento jurídico, aquela impugnação é de uma tecnicalidade, de um problema técnico, uma coisa pequena. Isso aí está sendo resolvido e equalizado. Eu acredito que isso aí não impedirá que a gente eleja uma bancada de vereadores, e nós precisamos eleger uma bancada de vereadores que trabalhem em sintonia com o prefeito. Em sintonia não é mensalinho, sintonia de ideias. E o prefeito, ele tem um plano para trabalhar.
E aquele plano que foi utilizado na época que em Foz do Iguaçu queria-se aumentar o número de vereadores de 15 para 21, e a sociedade organizada da cidade levou 400 pessoas, 500 pessoas. Não teve nenhum vereador que votou a favor, nem o próprio vereador que apresentou. Nesse particular, o senhor concorda que são 15 o número correto, ou o senhor tem uma opinião diferente disso? Eu acho que 15 é o número correto. É o número correto. Até poderia ser menor, tá? Mas eu não acredito que aumentar, definitivamente não. Agora são 11h47, diga ele. Senhor Roberto, eu estava prestando atenção no que o senhor estava colocando aí com relação à geração de empregos e tudo mais, e com relação à representatividade política. Eu vi que a maioria dos candidatos aqui, quando vieram, falaram de Maringá. Maringá hoje, todo mundo fala, Maringá cresceu, Maringá está crescendo, mas Maringá tem representatividade. Por que Foz do Iguaçu não consegue ter esse tipo de representatividade? E por que Foz do Iguaçu briga no atacado e perde no varejo? Olha, eu acho que a demonstração de que as coisas estão mudando está no fato da nossa coligação. É a primeira vez que a gente está fazendo uma coligação de ideias. E se essa mentalidade for observada para a próxima eleição, e a gente se unir em torno a um candidato ou a vários candidatos escolhidos, independente de partido, para nos representar na área federal e na área estadual, nós conseguiremos eleger. E não precisaremos eleger pessoas de fora. 11h48, seu Roberto, comenta-se na cidade que a candidatura de Felipe Mansour é mais ligada a uma instituição, mais ligada a uma entidade do que propriamente uma visão, digamos assim, geral, total da cidade. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? O senhor que é candidato a vice. Olha, se ela fosse ligada diretamente a uma instituição, para trabalhar para aquela instituição, eu não faria parte da chapa dele. Ela é uma candidatura independente, é uma candidatura nossa. A candidatura não é de nenhuma organização, nenhum clube, nenhum grupo e nenhum partido político. 11h49, Enes. Roberto, as dificuldades que a gente nota que a prefeitura possui hoje, eu fiz uma pergunta, se não me engano, foi ontem ou anteontem, a um candidato a vice, em que a cadeira do primeiro prefeito, né, Jorge Melfeng, está no mesmo lugar que está a cadeira do prefeito atual, quer dizer, não mudou quase nada, né? Nós não tivemos lá atrás um planejamento, digamos assim, que permita que a cidade tenha a sua casa própria, não precisa alugar casa de ninguém. Afinal de contas, um município que tem um orçamento de praticamente 800 milhões de reais, ele tem uma autossuficiência terrível, né? Basta saber distribuir exatamente esse dinheiro, essa dinheirama toda. E, no entanto, passa prefeito, vem prefeito, e nós continuamos andando para lá e para cá, e para lá e para cá, e aquela estrutura que a administração de Jorge Schimmelfennig criou é a mesma. Fizeram uns puxadinhos ali e pronto, acabou. Só para atender às necessidades daquela gestão. Não está na hora de pensar grande e criar uma casa própria que você possa receber visitas, que você possa acomodar a família inteira do município? Eu concordo com você, absolutamente. Nós precisamos, e tem condições de ser feito isso aí. Isso não foi feito por falta de transparência. Os aluguéis são escusos. Não sei se você está sabendo, eles, os locais onde estavam as secretarias, elas não têm nem alvará dos bombeiros. E o empresário não pode conseguir um alvará. O nosso próprio hospital, se você for seguir a lei, ele não teria direito de ter um alvará. Mas está funcionando. Agora, quando se trata de colocar uma empresa que vai gerar renda para o iguaçuense e para o município, se coloca as maiores dificuldades. Eu não digo que não se respeitem as leis têm que ser respeitadas, mas tem que dar claridade, baixar os custos.
Os custos para hoje, para uma empresa, cumprir com todas as exigências para o alvará é altíssimo. E é muito mais alto agora que as empresas não têm renda. Então, o investimento não compensa. E você sabe que nenhum empresário vai investir se ele não tiver retorno. O custo hoje para você fazer todas as exigências é muito alto. Nós temos empresas que há 2, 3, 4 anos estão trabalhando com alvará provisório. Isso aí terá que ser mudado. Terá que se procurar uma maneira de, dentro da lei, sem quebrar a lei, achar uma maneira. Querendo se consegue. Agora são 11 horas e 52 minutos. Eu pediria que o senhor falasse um pouquinho mais próximo do microfone, senhor Roberto. Nós temos ido já para o final. Tem a dona Maria Helena aqui, que é um ouvinte nossa. Ela diz o seguinte: se o senhor acha que não tem muito amadorismo no cenário político de Foz do Iguaçu. Eu prefiro entender que a dona Maria Helena disse o seguinte: gente despreparada. O senhor acha que tem isso ou não? Tem sim. Concordo com você. Tem muita gente despreparada, que tem muito amador. Nós precisamos ter gente motivada. Eu não diria somente gente preparada, mas gente motivada. Porque a pessoa motivada, ela adquire a experiência no trabalho. Não adianta ter gente muito bem preparada, mas desmotivada. A gestão anterior é uma demonstração disso. Agora, senhor Roberto, o senhor é do comércio, o senhor sabe disso, o senhor vai entender a minha pergunta. O senhor tem gerentes, o senhor tem responsável por alguns setores lá na sua empresa, não é? Conforme for o tamanho da empresa, o tamanho da capacidade do gerente, e é o tamanho do seu salário. O senhor entende que este homem, esta mulher, para ocupar esta ou aquela secretaria, com a excelência que a gente exige e com o salário que a prefeitura paga, é possível fazer uma equipe de excelência que diga: eu deixo a minha loja, eu deixo a minha indústria, eu deixo a minha banca de advocacia, meu consultório médico e me somo à equipe? Eu acredito que sim, mas nós precisamos ter gente disposta a fazer isso. E nós temos muita gente disposta a fazer isso. Eu vou lhe dar um exemplo. Na minha empresa, eu tenho curso superior incompleto. Eu tenho 3 funcionários dentro da minha empresa com formação superior em administração de empresas. Algumas delas vieram da Guarda Mirim. Eles são mais preparados do que eu. E eu gostaria que essas pessoas, inclusive, muitas saíram da minha empresa e foram para outras empresas para trabalhar, em função da capacidade. Mas hoje, elas continuam na minha empresa, continuam com aquela mesma função, porque não existe. Eu não posso ser egoísta também de reter elas. Mas é a situação de mercado. 11h55, senhor Roberto, o senhor tem aí 2 minutos para se despedir. Primeiramente, queria agradecer esse convite, essa oportunidade de poder me apresentar mais uma vez à sociedade iguaçuense. E pedir desculpas pela minha pouca afinidade com o microfone, eu estou tendo dificuldades, mas com o tempo nós vamos ficar melhor. E pedir para o pessoal: não esqueça de votar com o coração, com a consciência, que acredite na mudança. Não podemos deixar como está. O eleitor não é bobo como algumas pessoas acham que ele é. O eleitor é inteligente. O eleitor quer o melhor para ele e para a sua família e para Foz do Iguaçu. Eu agradeço muito a presença aqui do candidato Roberto Appelbaum, que ele é candidato na chapa encabeçada por Felipe Mansur, candidato a vice-prefeito de Foz do Iguaçu. Agora são 11h56. Nós vamos para o intervalo e voltamos depois do horário eleitoral gratuito, por volta de 12h10, né? É isso, Marco? Então, até às 12h10 com o contraponto, e aí nós vamos atualizar todo esse cenário das notícias do mundo político aqui de Foz do Iguaçu.